No ar, programa Motivar com Edson Dornelles. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Rural de Mossoró, AM 990 kHz. Muito boa tarde aos amigos do Instagram, seguidores do programa Motivar. Mais uma vez aqui com vocês, Edson Dornelles, para mais um programa, para mais alegria, para mais reflexão e para mais conhecimento. A gente fala tanto em reflexão aqui no programa Motivar que acho que na segunda-feira, 2 dias atrás, uma ouvinte do programa me questionou com que profundidade e com que objetivo e se efetivamente a gente consegue alcançar os objetivos com essa prática de gerar reflexão, de gerar o autoentendimento. Algumas pessoas, e essa é uma grande verdade, têm uma certa dificuldade em fazerem a autoanálise, a reflexão. Algumas pessoas, e a psicologia nos mostra isso, que têm, na verdade, um certo medo de buscarem os seus porquês, de entenderem o porquê que até então talvez não tenham conseguido alcançar os seus objetivos, as suas metas e os seus sonhos. Vejam, o tema do programa de hoje, que vamos abordar a partir de agora, é por que ganho pouco? Talvez um tema um tanto bobo, um tanto infantil, mas que com toda certeza nós, vez ou outra, nos questionamos com relação a essa questão. Se eu não me faço essa pergunta, eu pelo menos tenho o entendimento de que isso está acontecendo. Eu diria que, dentre os amigos que nos acompanham, internautas, ouvintes da Rádio Rural, quem de verdade imagina estar recebendo atualmente o salário que considera digno, merecedor e razoável para a sua boa qualidade de vida? Essa pergunta, por que ganho pouco? Por que ganho pouco? Ela, na verdade, é pertinente na medida em que, com toda certeza, a grande maioria de nós tem essa sensação, tem esse pressentimento, essa ideia de que ganha pouco, de que não ganha o suficiente e que talvez não ganhe o que merece. E é importante entendermos, chegarmos a esse entendimento, a essa análise de que se eu ganho pouco, se o amigo ganha pouco, pode ser pouco, pode ser insuficiente, mas merece mais. É muito importante refletirmos nesse sentido, amigo. É muito fácil, quando ganhamos pouco, acharmos que a empresa não valoriza, acharmos que o empregador é opressor, que o empregador não valoriza a sua equipe, os seus colaboradores. Mas a grande verdade é que o que determina essa questão salarial é a lei da oferta e da procura. Outro dia eu conversava com uma pessoa do Sebrae de Açu e ele me disse uma coisa bem razoável, bem pertinente, que ele conheceu uma pessoa para a função de recepcionista de academia de ginástica. Gente, quanto ganha ou quanto deve ganhar, o que vocês imaginam que ganhe a recepcionista de uma pequena academia de ginástica de uma cidade do interior? Era salário mínimo ou pouco mais do que o salário mínimo. Aí ela questionou, conversando com esse agente do Sebrae, se não é injusto isso. Aí ele respondeu para ela: pode até ser injusto, mas tu não podes crucificar o teu empregador na medida em que, se ele colocar um anúncio no jornal para contratar uma recepcionista só para atender telefone, entregar crachá, entregar a chave dos vestiários para os alunos, se ele colocar um anúncio no jornal ou na internet, que hoje não é mais jornal, né? Um anúncio na internet com seleção de emprego ou um cartaz na frente da academia,
contrata-se recepcionista, vai ter uma fila do tamanho do quarteirão. Por que a empresa, no caso essa pequena academia, vai pagar mais se tem mão de obra excedente? Lógico que sobre a ótica do trabalhador é um dado negativo, é um dado ruim, porque mesmo aqueles que mereçam um pouco mais, talvez tenham que se submeter a esse excesso de contingente humano desempregado em busca de oportunidades. Agora, voltando ao assunto do porquê que eu estou ganhando pouco, lembrem, é sempre super pertinente avaliarmos se eu ganho pouco porque é o mercado ou se eu ganho pouco porque eu mereço pouco. E quando a gente fala sobre isso de ganho pouco, vocês lembram outro dia onde falamos sobre como mudar de vida, como ter uma vida mais próspera, que na segunda etapa do programa a gente abordou o assunto vendas. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas a repercussão depois no meu Instagram, no meu direct, inclusive no WhatsApp do programa Motivar, 84 998 66 45 45. Várias pessoas se manifestaram de que, por exemplo, tem uma que me disse: Edson, eu sei que o bom vendedor ganha muito mais do que a grande maioria das pessoas, mas daí a trabalhar com vendas é um grande desafio. E ela complementou: vi que no final do programa você falou que vai dar um curso, uma palestra, para trocar ideias e dar dicas e orientações para quem quer se aventurar mais, se desenvolver, aprender a falar em público e superar um pouco a timidez. Verdade, está assumido esse compromisso com os nossos ouvintes para setembro, provavelmente em função do fim de quarentena, pelo menos da quarentena mais rigorosa, mais apertada, para setembro. Gente, quem ganha pouco tem que procurar mecanismos para ganhar mais. Ao invés de só... uma pequena pane aqui no Instagram. Ao invés de só reclamarmos porque ganhamos, o que eu posso fazer para reverter essa situação? Quem ganha pouco não pode ficar só esperando benesses do mercado, benesses do governo, que batam na tua porta oferecendo uma melhor oportunidade de trabalho. O mundo hoje é dos mais rápidos em função da competição acirrada. O mundo efetivamente sorri para quem se debruça diante dos desafios e das oportunidades. Em resumo, mudar de comportamento. Quem quer ganhar mais, encara novos desafios, trabalha mais e não reclama tanto. Só reclamar porque ganha pouco, eu vou dizer para vocês o seguinte: eu tenho 56 anos de idade. Desde que eu comecei a minha vida profissional, aos 16, eu ouço esse chororô no mercado. Que o mercado paga pouco, que os patrões não valorizam, que as oportunidades são escassas, que o desemprego é muito grande. Gente, fazem 40 anos que eu escuto isto. E aí, tu ganhas pouco hoje, tu vais esperar na expectativa de que surjam oportunidades e de que o mercado te permita, de repente, ganhar mais sem ter que fazer coisas diferentes. Não é assim que funciona. Tu vais perder teu tempo, tu vais fechar portas e vai ver as oportunidades indo embora. Não faças isso. Quando nós não estamos satisfeitos com o que nós temos, a gente não deve esperar o mercado mudar, o mercado se curvar. Se eu não estou satisfeito com o que ganho, com o trabalho que exerço e talvez até com a pequena valorização do meu trabalho, eu é que faça coisas diferentes. Mas esperar que o governo crie novos mecanismos, novas ajudas. Eu li uma reportagem num site de notícias essa semana, internet, que disse o seguinte: especialistas em economia detectaram que para a classe mais baixa, essa pandemia foi a grande salvação na medida em que teve esse benefício do governo. Lógico que parece absurdo o raciocínio na medida em que temos tantas mortes,
Agora, sob a ótica da pessoa que precisa desesperadamente de ajuda, daquela pessoa em que falta o básico em sua casa, se ninguém de sua família contrair o vírus do Covid, bom, essa crise de saúde mundial acabou ajudando na medida em que foram criados uma série de benefícios sociais, financeiros para essas pessoas. Eu pergunto, tem ou não tem algum sentido, alguma lógica esse tipo de interpretação desse especialista em economia? Na verdade, foi um debate numa TV online, onde tinha a presença de epidemiologista também, que diante da afirmação do especialista em economia se calou. Mas a gente sabe que se não fosse por ação de governo, muitas pessoas não sairiam do chão. Olhem quantos brasileiros nós temos que vivem abaixo da linha da pobreza e que dependem de, como alguns dizem, né, bolsa esmola. Na verdade, se tivéssemos desde sempre uma atitude diferente, nós teríamos condições de talvez não precisarmos de auxílios famigerados. Por isso que, volto a dizer, como naquele dia me rasguei em elogios para o profissional de vendas, e não é fácil, é um grande desafio. Agora, tudo que a gente quer, tem que haver uma experiência. Quando a gente fala em ganho pouco, como é o tema de hoje, que eu gostaria de ganhar mais, essa semana eu ouvi de um internauta: Edson, eu gostaria muito de trabalhar com vendas. Eu entendo que seja a profissão do futuro, mas para começar, se eu nunca vendi nada, se eu não sei vender nada, lembram que há poucos dias eu dei uma dica? Se tu pretendes, por exemplo, abrir um negócio, tentes, antes de quebrar a cara, aventurando em algo que tu não conheces, tente um estágio, um trabalho pouco remunerado, tipo bolsa auxílio, bolsa estágio, para aprender. O fundamental, amigos, é aprendermos uma nova profissão. E a arte de vender, ela passa também por cursos, por aprendizados, por novas técnicas de argumentação e persuasão, como o que a gente aborda nos cursos e palestras, como encantar um cliente, como ser mais persuasivo, como fazer com que a pessoa, mesmo nos momentos em que não está pensando comprar, venha comprar. E quando a gente fala no poder de persuasão, a gente fala de grandes técnicas utilizadas por profissionais de vendas, que muitos de nós, muitos de vocês, nem imaginam que um lojista utilize certos expedientes, certas técnicas de vendas conosco, quando estamos lá em sua loja. É bem assim, é questão de aprendizado, é de querer mudar, é de querer ter uma vida diferente. Agora, quando a gente fala em ganhar pouco, o que é ganhar pouco? Ganhar pouco é ganhar salário mínimo, ou ganhar pouco é não ganhar o suficiente para viver dignamente? Pouco antes de vir para a rádio hoje, eu conversava com uma moça que me disse: Edson, eu ganho muito mal, eu ganho realmente mal, eu não estou feliz na empresa em que eu trabalho, porque já estou há quase um ano com o salário congelado de 2.800 e não sai disso. Eu disse: 2.800, tu estás dentro do rol de 2 ou 3% da população que mais ganham. Ou seja, com 2.800, acredite se quiser, tu estás entre os privilegiados. Mas eu não consigo pagar a faculdade que eu gostaria. A minha faculdade custa 1.500, Edson. Se eu não passar numa universidade federal, eu tenho que abrir mão dos 2.800 de 1.500, ou seja, 65%. Não dá. Então, se eu não consigo pagar uma faculdade, eu não posso pensar em constituir uma família. Então, o que é ganhar pouco? Tem gente que ganha salário mínimo, mas não considera pouco porque o marido ganha bem. Então é muito relativo, porque a gente tem que considerar nesse aspecto a renda familiar também. Agora, não te baseies, lembrem, é uma dica que eu sempre dou para as mulheres, não te baseies muito em salário do marido. Não que seja feio ganhar pouco e ele muito, ou o contrário, em absoluto. O que eu prego sempre aqui é que ambos sejam independentes.
que cada um tenha a sua carreira, que cada um tenha o seu foco, que cada um tenha seus projetos, de preferência individuais, na medida em que não se venha a colocar todas as maçãs no mesmo cesto. Lembram? Tema de outro programa do outro dia, da autoestima? Não foque tudo no mesmo cesto. É bom que o marido tenha uma fonte de renda numa área e a esposa noutra. Agora, quando a gente fala que ganha pouco, é normal a gente procurar argumentos, a gente tentar explicar. Quando eu pergunto por que o teu colega de faculdade lá atrás estudava contigo, era de família humilde e hoje ganha bem, vocês não se fazem essas perguntas e vocês não têm esse tipo de reflexão? Hoje eu sou parceiro de balada, de futebol, do Zé. O Zé é um Zé hoje. Daqui a 10 anos, ele me deixou para trás. Ganha muito mais. E está a diferença entre eu e ele. O que fez com que ele merecesse? Será que ele puxou o saco, deu rasteira em alguém? É muito importante que a gente entenda que às vezes pessoas com a mesma escolaridade nossa têm outro patamar de desenvolvimento. E vocês acham necessariamente que teve sorte? Gente, alcança o êxito quem faz coisas diferentes daquelas pessoas que não alcançam. Quem se desenvolve, quem ganha bem, quem se projeta, quem consegue bom trabalho, bons empregos e, por consequência, gera bom patamar de vida para viagens, inclusive, é evidente que fez coisas diferentes. Atribuir à sorte o motivo pela qual o Zé ganha bem, gente, é injusto e muito cruel. Tu entendes, meu amigo ouvinte, seguidor do Instagram, internauta, que essa pergunta surge às vezes, como pode o cara que ninguém dava nada por ele na época de escola, hoje ser uma pessoa bem-sucedida? Tu já percebesses isso? Então é importante que cada um se questione e entenda que essa reflexão do porquê que eu estou ganhando pouco, ela é interessante, é viável, vez ou outra, tu te questionares por que eu estou ganhando pouco. Agora, quando tu te perguntas isso, por que eu ganho pouco, é importante que tu tenhas a resposta e que essa resposta seja verdadeira. Não procure subterfúgios a atribuir aos outros o motivo do teu insucesso, a atribuir aos outros as razões pelas quais estamos fracassando, fraquejando ou errando. Não é correto, não é honesto. Não é honesto com ele, que está vencendo e fez por merecer, e não é honesto contigo mesmo, que vai continuar sem saber a verdade do porquê que tu estás parado, atolado na mesmice. Gente, não mintas para ti mesmo. A maior mentira é mentir para si mesmo. Vocês lembram da música do Legião Urbana? A maior mentira é mentir para si mesmo. Isso significa que, se tu tentas descobrir o porquê que tu não estás vencendo, é importante que tu enxergues a verdade e atribuas de verdade aos responsáveis o motivo dos fracassos. Se tiveres que chamar a responsabilidade para ti do porquê não estás vencendo, faças isso. Pode ser desconfortável, doloroso, isso incomoda, mas pelo menos tu tendes a ter a solução, pelo menos melhores perspectivas de solução para os dias que ainda estão por vir. A gente volta em 2 minutos após o intervalo comercial e não saiam daí, é rápido, e quero que vocês, além de prestigiarem o informativo dos nossos patrocinadores, saibam que temos hoje um novo patrocinador. Eu diria, amigos, que num programa de 30 minutos já estamos no limite de patrocinadores, 5, no limite. Mas de qualquer forma, eu diria para vocês que eu fico lisonjeado por ver tantos veículos e programa procurando apoio, patrocinadores e incentivadores, e a gente sendo procurado insistentemente aí por novas empresas. Isso é muito bom. Como foi o caso no mês passado do Laboratório Análises, que com mais de 25 unidades e um trabalho de extrema credibilidade, tornou-se o maior laboratório do Rio Grande do Norte. Muita estrutura, muito investimento, muita pesquisa. O Análises Kids, eu já disse para vocês que é encantador.
o melhor serviço de coleta do Rio Grande do Norte é o do Laboratório Análises, e que agora tem o teste para o Covid-19 por R$ 99,90. Ou seja, teste rápido, de extrema credibilidade e segurança. Outro patrocinador também, gente, é o Smart Obras, que chegou essa semana e há 2 dias é também apoiador aqui do programa Motivar. Obras e terceirização. Obras pequenas, obras em edifícios, em fachadas. Consulte os profissionais da Smart Obras e Terceirização e vocês vão ver que a qualidade dos serviços dessa empresa que veio de Fortaleza é realmente digna de nota. E com relação à terceirização, alô, senhores síndicos, engana-se o amigo síndico que pensa que terceirizar é muito caro. Chame um profissional da Smart, faça os cálculos e aprenda e entenda o porquê terceirizar é a grande tendência do futuro. E o nosso novo patrocinador, 2 ou 3 vezes citamos aqui no programa Motivar, e a credibilidade, a procura e, digamos, os comentários, a repercussão foi tão grande que essa empresa nos procurou para também ser apoiadora do programa Motivar. Os óleos essenciais do Terra. Vocês lembram que eu falei para vocês aqui? Óleos para dores em geral, insônia, retenção de água, a artrite, dores nas juntas, chikungunya, por exemplo, pessoas que têm gota, as dores na sola dos pés, com os óleos de massagem. Eu diria para vocês, e até vou dar mais informações depois, em outro momento, mas óleos essenciais do Terra, cuja representante em Mossoró é a Ana Paula, 84 99616 9696. 9616 9696, tá certo? Além desses 3, Análises, Smart Obras e Óleos Essenciais da Terra, vem aí também agora com a gravação em voz de Nida Lira, a Easy Institute e a Fefi Intimates. Você não fala inglês? Acha o idioma difícil? Saiba que na Easy Institute você vai falar inglês em apenas 12 meses através de um método bem diferente dos demais, com um sistema de horários programáveis que facilitam muito o seu dia a dia e com foco na conversação. Não espere mais, ligue hoje mesmo para Easy Mossoró através do número 84 3061 7474 ou 99900 9090. Aliás, este WhatsApp é o número das promoções para crianças, jovens e adultos. A Easy é ali, pertinho do Cemitério Velho, no centro de Mossoró. Don't wait anymore. Fefi Intimates, loja especializada em moda íntima para toda a família, para todas as idades e para todos os momentos. A Fefi Intimates está com novidades e ótimas promoções. Venha conferir. Rua Rui Barbosa, por trás do Shopping Oasis, em frente à Igreja dos Mormons. Fefi Intimates. Bom gosto você encontra aqui. Fone 849-9941-5636. Gente, de novo, voltando aqui ao vivo com o programa Motivar, nós falávamos há pouco que para descobrir o motivo pelo qual tu não estás ganhando bem, tu precisa diagnosticar o teu dia a dia e as tuas atitudes. Outro dia, uma internauta me disse: ai Edson, maltrata demais e eu chego a ficar cansada de tanto escutar que eu preciso mudar de comportamento. Vejam, ou tu te enxergas injustiçada na empresa, ou se não for esse o caso, a falha é contigo. Ou a empresa não te dá oportunidades, ou tu não mereces as oportunidades. E levando-se em consideração que nenhum empresário é burro, imbecil e idiota a ponto de não valorizar quem merece, a ponto de dispensar
injustamente um funcionário, é importante enxergarmos que, em via de regra, os grandes responsáveis pelo que a gente conquista e pelo que a gente não conquista, evidentemente que somos nós. Veja, se tu chegas em primeiro lugar e ganhas um troféu, o mérito tu vais dividir com todo mundo? Ou tu vais realmente querer os louros dessa conquista? Vais levantar o troféu e orgulhosamente ser aplaudido? Agora, e quando a gente falha? E quando a gente erra? Aí cabe procurar responsáveis? Não. Venceu, o mérito é teu. Perdeu, o mérito também é teu. Tem que ser assim, tem que ser essa a consideração. Agora, não querer enxergar o óbvio quando a gente erra significa buscar o caminho mais cômodo e que gera menos desconforto. Sim, porque enxergar certas verdades dói, não é mesmo? E muito. E muitos fogem disso. É por isso que muitos mentem para si mesmos. É por isso que muitos não querem diagnosticar que estão errando, que são irresponsáveis, que são pobres de espírito. Eu hoje, vejam a coincidência, há poucos dias nós falamos sobre a importância de cumprirmos horários. Vocês estão lembrando alguns dos segredos de pessoas de sucesso? A arte de cumprir horários, de respeitar. Porque quando a gente marca um compromisso com alguém, tem alguém te esperando. Falhar nesse compromisso é uma coisa séria. E eu falava hoje com uma pessoa que me disse: Edson, eu sei que eu preciso melhorar isso, mas como eu sou ruim de horário. Gente, quando uma pessoa reconhece que é ruim de horário, qual é a dificuldade em corrigir? Qual é a dificuldade de programar o despertador meia hora mais cedo? Qual é o problema de colocar o teu celular para despertar como um lembrete em tempo bastante hábil? Se há risco de furar o pneu, saia mais cedo. Então, na verdade, quem atrasa compromissos é porque no íntimo não tem a exata dimensão do que representa ou pode representar em prejuízos para um terceiro. E aí eu volto a lembrá-los: não faça com os outros o que tu não queres que façam contigo. Ou seja, se queremos passar para um patamar de pessoas bem-sucedidas e que ganham bem, nós precisamos mudar de conduta. E dentre essas condutas, com toda certeza, amigos, tem a responsabilidade com os nossos compromissos. Porque os compromissos que a gente assume não são compromissos necessariamente com alguém, mas esses compromissos são também em relação ao nosso futuro, com relação às tuas perspectivas de êxito. Não honrar um compromisso significa planejar fracassar. E quem planeja fracassar jamais vai vencer na vida. Jamais. Vejam, o que dizer sobre a questão de eu quero ganhar mais, mas está muito difícil. Claro que é difícil. Eu acho que falamos ontem ou anteontem sobre isso, que o sucesso é caro e que o sucesso nos exige muito. E se eu quero ganhar mais, além de treinar mais, estudar mais, me qualificar mais, eu tenho que ter outra postura, outras metas e foco naquilo que realmente interessa. Canalizar a tua atenção para bons propósitos. E engana-se ou quer se enganar quem disser que eu talvez não vença por falta de conhecimento, por falta de experiência ou escolaridade. Eu diria para vocês que a escolaridade, para começar um novo emprego, até pesa, porque talvez feche-se algumas portas na medida em que não tenhamos a qualificação escolar necessária. Agora, eu quero lembrá-los de uma coisa importante. As 4 famílias, as 4 pessoas mais ricas do Ceará não têm curso superior. Quem fala ou esconde-se atrás da desculpa de que eu ganho pouco porque eu não consegui fazer faculdade, amigos, Bill Gates não tem curso superior. Mark Zuckerberg não concluiu a faculdade. É verdade, Edson, mas lá era Harvard. É verdade, mas ele não tem diploma. Conhecimento, a gente não precisa necessariamente da faculdade para adquirir. Eu conheço tantas pessoas, algumas quase que analfabetas, mas que vivem assistindo vídeos, fazendo cursos, assistindo palestras, mal sabem escrever, mas vivem na frente de uma tela de computador,
se grudam em todas as palestras e oportunidades. O mundo é de quem quer descobrir, de quem quer aprender, de quem quer pesquisar. O atleta que quer dominar o mundo tem que ser o cara que treina muito, muito, muito. Lembram do Tiger Woods, do golfe? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E esse cara era muito sortudo. Foi durante muitos anos um grande campeão. Então, pessoal, na verdade, se esconder atrás das desculpas para não ganhar bem, não dá mais. Nós temos exemplos em que a criatividade, a iniciativa e, com toda certeza, a coragem falam muito mais alto do que um diploma. Então vamos parar de nos esconder atrás dessas desculpas. Não é um certificado que vai te fazer ganhar bem ou não, mas é a atitude. Lute pelos teus sonhos, mude de conduta, faças diferente. Se tu estás ganhando pouco, basta observar o que tu fizeste até agora, ou talvez o que tu deixaste de fazer, porque vai ganhar bem e vão receber e ficar com as melhores oportunidades as pessoas não necessariamente mais experientes ou que tenham mais escolaridade, mas as pessoas com atitude diferenciada. Agora, que a grande mudança que poderá te fazer ganhar mais, passa obrigatoriamente, pessoal, por este mundo de comportamento. Não dá para fugir disso. E eu até peço desculpas e eu fico constrangido às vezes de tanto martelar nessa tecla de mudança de comportamento. Mas o que eu estou falando para o amigo internauta e ouvinte da Rádio Rural, eu também estou procurando cada vez mais assimilar, me desenvolver, consciente de que eu estou longe ainda de alcançar os meus objetivos. E se o amigo está longe também de alcançar os seus objetivos, que mude de comportamento, que mude de conduta e que faça diferente. Eu sempre digo, se tu não gostas do som que tu estás ouvindo, preste muita atenção em que tipo de som tu estás emitindo, tá certo? Agora, que é necessária muita determinação e disciplina, nenhuma dúvida. E respeito também aos teus sonhos. Tu precisas respeitar os teus sonhos, tuas metas e teus projetos. Não escolher só o que é mais fácil, mas o que verdadeiramente poderá mudar a tua vida. Há quem escolha desafios pequenos. Amigos, desafios pequenos serão facilmente alcançados. E o que facilmente é alcançado por ti, vai ser, com toda certeza, também alcançado por muitas pessoas. Quando tu tens um planejamento, talvez grandioso, é possível que alguém te diga, mas ninguém mais está escolhendo esse caminho. Que ótimo! Eu, com toda certeza, não quero estar no meio do povão. Escolhas bem, mas trate de tomar decisões. O mundo é de quem decide, de quem encara de frente todos os desafios. O que pode mudar a tua vida é não escolher o mais fácil, mas escolher o que de verdade existe em termos de projetos e bons planos de vida. Os custos, com toda certeza, serão elevados. Agora, tu não tens medo de desafios? Ou tens? Tu não tens medo de trabalho? Ou tens? Tu estás procurando boas oportunidades e bons projetos de vida, ou tu estás procurando fáceis projetos e fáceis desafios? Se a tua resposta não é acomodada, não é medíocre, não é preguiçosa, nós com toda certeza estamos falando a mesma linguagem. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já disse, eu acho que na segunda-feira, que eu estou cada vez mais encantado, saindo lá do sul do Brasil, tendo adotado Mossoró como a minha cidade, para o qual eu realmente pretendo ficar até o final da minha vida. Muito obrigado pelo carinho, pelo acompanhamento de vocês, pela audiência, tanto do Instagram, bem como aqui da Rádio Rural. Muito obrigado, não deixe de se inscrever no canal do programa Motivar no YouTube. Deem essa força para nós, tá bom? Um beijo no coração, foi um privilégio, mais uma vez, ter estado aqui com vocês.